primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Então, meus queridos, vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos trabalhando com o sistema de expositivo, de doutrinas que tem a nossa confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. E nós estamos com as perguntas, trabalhando com o catecismo maior de Westminster. Nós queremos lembrar aos irmãos estaremos trabalhando a pergunta de número 183. E ela nos fala assim, meus queridos: por quais pessoas devemos orar? O irmão pode colocar ali, pergunta 183. Por quais pessoas devemos orar? Catecismo Maior, pergunta 183. E a resposta, ela nos fala assim: devemos orar por toda a igreja de Cristo na terra. Por quais pessoas devemos orar? De um modo geral, ele já diz: por toda a igreja de Cristo na terra. A palavra de Deus nos fala, uma observação, em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18, ele nos fala nisso, O pastor esteve trabalhando toda essa série de mensagens em Efésios, e ele já deu até uma, digamos assim, uma degustação assim, nessa parte, Mas vamos dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos, aqui é uma resposta, Orando por toda a igreja. Paulo, falando aqui, orando com o quê? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu achei engraçado aqui que Augusto Nicodemos, ele diz assim: é todos, por todos. Tem 4 todos aqui, irmão, perceba. Com toda oração e súplica. Toda oração e súplica. Orar por todos, mas está dizendo, com toda oração e súplica. Orando quando? Agora, amanhã, depois, não. Em todo o tempo. Orando de qualquer jeito? No Espírito. O Espírito Santo de Deus. E para isto vigiando com toda perseverança. Orando no Espírito, perseverando e suplicando por todos os santos. Olha só a nossa responsabilidade de oração para com toda a nossa igreja. Nós estamos escalados. Cada um de nós, meus queridos, está escalado, está convocado para estar orando por todos. E de uma maneira bem intensa, como está dizendo aqui. Com toda oração e súplica. Suplicando por todos mesmo, Orando em todo o tempo no Espírito. O Espírito Santo é que nos motiva. O Espírito Santo é que faz a obra em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, meus queridos, talvez nós só falássemos palavras vãs. E para isso vigiando, meus queridos, porque nós podemos parar, nós podemos nos desanimar. E ele diz assim: persevere. E suplicando, nós temos que estar suplicando mesmo, suplicando de verdade pelos nossos irmãos, que são os santos de Deus. Meus queridos, nós ainda vamos ver, ele diz assim, orando por toda a terra, pelos magistrados
Quem eram os magistrados lá na Bíblia? Fala-se dos príncipes, né? Os príncipes magistrados. Orando pelas autoridades, por todas as autoridades. Meus queridos, nós entendemos muito quando nós dizemos assim, orar pelos magistrados e por outras autoridades. Parando um pouquinho, nós temos orado pelas nossas autoridades. Quem são nossas autoridades de imediato, né? Tem o nosso presidente da República, tem os governadores, os ministros, os prefeitos, vereadores também, todos essas autoridades das nossas cidades, do nosso país, as autoridades do mundo também, nós podemos dizer, no mundo tem muitas autoridades. E é nossa obrigação estar orando, porque essas autoridades foram permitidas por Deus que eles estivessem lá. Então agora é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. E nós não podemos nos desanimar. Não importa quem seja o eleito. Nós temos que orar. Lembra que Saul fez um bom governo e depois daqui a pouco ficou maluco. E Davi teve todo cuidado com aquela autoridade, até que ele foi ceifado. Mas nós temos que ter o respeito agora, né? Temos que ter o respeito e orar. Meus irmãos, muitas vezes nós entregamos os pontos. Não devemos entregar os pontos, porque Deus é quem está no controle de todas as autoridades, meus queridos. Isso nos deixa tranquilos. Só a Ele pertence todo esse controle. E ainda, meus irmãos, orar por nós mesmos. Devemos orar por nós? Devemos, sim. Nós nos amamos a nós mesmos. Para a gente amar os outros, a gente tem que nos amar também, né? Como é que a gente está amando os outros se a gente nem se ama? E nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos sim que orar. Oração no Espírito e por nós, né? Essa oração no Espírito, meus queridos, se a gente for analisar assim, imaginar, se não for impulsionado pelo Espírito, ainda que algumas vezes a gente acha que não sabe orar, né? E até certo ponto nós estamos corretos. Mas quando nós paramos para orar, ainda que com palavras simples, ainda que não tenha um vocabulário eloquente, ainda que não tenha uma concordância verbal, nominal, nem uma concordância muito correta, mas o Espírito Santo de Deus, se ele motiva a pessoa para orar, aí há uma diferença, meus queridos. Nós temos que ter todo o respeito por todos que oram. Estou falando assim agora por mim, né? Eu não oro muito bem não, mas as palavras simples que eu sempre peço, Senhor, coloque no meu coração, né? Para que eu não fale de mim, para que eu não ore só palavras. E às vezes nós caímos naquela repetição. Bom, a gente vai perceber, a gente está caindo nas repetições. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine. Na pergunta anterior, que César trabalhou a semana passada, ele nos fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. E aí o Espírito vai e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos. Ele sabe o que é bom, o que é certo para cada um de nós. Meus queridos, ainda nós temos que orar pelos nossos
inimigos. Temos que orar pelos nossos inimigos. Se nós orarmos só pelos nossos amigos, é fácil demais. Eu quero ver a gente orar pelos nossos inimigos, por aqueles que querem o nosso mal, querem nos ver na cova. E isso, meus queridos, está em todos os lugares, em nossos convívios, na família, no trabalho, então nem se fala. Até às vezes na igreja, pessoas que são alguns falsos profetas que o Senhor colocou, que passam nas igrejas e às vezes só dissemina maldade, intrigas, e não se preocupam de saber se a igreja está bem ou não. Esses aí, nós não devemos orar, viu? Por isso aí a gente não deve orar. Não deve orar por esses falsos profetas. Não ore não, meu irmão, porque os falsos profetas querem ver a ruína da nossa igreja. Os falsos profetas querem nos derrubar. Então vamos ter cuidado para não orarmos por esses malfeitores. Uma vez que eles estão se declarando, que esteja claro para nós, nós temos que ter consciência de que eles são maus, de que querem o mal da nossa igreja. Então estão movidos pelo diabo. E ainda, meus irmãos, nós temos que orar pelos vivos. Sim, orar pelos vivos. E orar ainda, meus queridos, por aqueles que ainda vão nascer. Aí o texto nos fala aqui, interessante. Quem é que ele fala os que vão nascer? Jesus estava orando por aqueles que ainda iriam se converter lá na frente. Os seus escolhidos que ainda iriam nascer. Tem muitos escolhidos de Deus que ainda não chegaram. Ainda nem nasceram, mas já são escolhidos de Deus. Já são escolhidos de Deus. E nós temos que orar por eles. Por todos os escolhidos de Deus. Pelos filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Ó, Virgínia, a responsabilidade. Orar pelos filhos que vêm para a glória de Deus. Mas, meus queridos, cuidado. Não devemos orar pelos mortos. Algumas igrejas oram pelos mortos, creem no purgatório e fazem alguns sacrifícios para que eles tenham a segunda chance. Mas não tem segunda chance não, meus queridos. Nós vamos ler Hebreus, no capítulo 9, os irmãos podem postar aí, Hebreus 9, 27 e 28. Só para a gente confirmar esse texto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. 27. E assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. No 27 ele é bem claro. Volte aí, meu querido. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo, depois disso, o juízo. Meu querido, a oportunidade é agora. Você que está em casa, né, nos ouvindo, preste atenção. A oportunidade é agora. Depois que você partir, se você não partiu nos braços de Jesus, então fique sabendo que é fogo eterno. Segue-se o juízo. Meus queridos, ainda para terminar esse ponto aqui, nós não podemos orar por aqueles que cometem o pecado para a morte. Vamos ler esse texto aqui, 1 João 5,16. 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida.
ao que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não diga que rogue. Meus queridos, nós temos que orar por aqueles que cometeram pecado, mas não é para a morte. Mas aqueles que cometeram pecados para a morte, os falsos profetas estão aí, cometendo pecados, né, à torta e à direita. Então nós não devemos orar pelos falsos profetas, né? Eles estão contra a vontade de Deus. Então, meus queridos, pelo que é que devemos orar? Nós já perguntamos aqui, né? Perguntamos por quais pessoas devemos orar. E agora, pelo que devemos orar? Eu quero orar para conseguir uma mansão lá em Miami. Estou certo ou estou errado? Eu quero orar para conseguir um carro, uma Ferrari. Eu quero orar para conseguir algo e outras coisas. Meus queridos, pode orar, sim. Se você tiver uma mansão lá em Miami, me chame que eu vou passar férias com você. Você paga a minha passagem e eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Compre a sua Ferrari, ore, compre a sua Ferrari e me chame para passear, que eu vou passear com você também, meu querido. Nós podemos orar sim, meus queridos. Devemos pedir tudo o que contribua para a glória de Deus. Tudo que contribua para a glória de Deus. Se não é para contribuir para a glória de Deus, não peça, meus queridos. Meus queridos, eu fico pensando assim às vezes, você pede tanto algo a Deus, e depois que Deus lhe dá alguma coisa, né? Então você começa a usar aquele bem que Ele te deu, aí não vem mais para a igreja, porque aquele bem agora está mais importante do que Deus. Ou então, agora a gente pediu alguma coisa, e agora o tempo não dá mais, para Deus. Pediu um emprego, o emprego está consumindo todo o seu tempo. Eu cheguei um pouquinho aqui, pedi perdão lá, patroa, deixa eu ir embora, que eu estou com uma responsabilidade. Ela disse, corra, né? Mas nós temos que ter cuidado, meus queridos. Nós devemos pedir tudo que contribua para a glória de Deus e também para o bem-estar da nossa igreja. Então preste atenção, meus queridos. Peçam com sabedoria. Peçam com sabedoria. Eu sei que vocês passou muita coisa aí agora. Umas chácaras, uns carros, uns apartamentos, investimentos, né? Os solteiros pediram a sua outra metade, né? E todos pedem alguma coisa. Sim, peçam para glorificar o nome de Deus. Para glorificar o nome de Deus e para o bem-estar da igreja. E para o nosso bem, e para o bem dos outros. Olha como é bom você pedir as coisas. Eu vou pedir isso aqui porque eu estou querendo dar um pouco para alguém. Ou então eu quero que isso seja usufruído por outras pessoas de pequena renda que precisam. Eu vou pedir uma escola. E essa escola é para glorificar a Deus? Eu pedi para glorificar a Deus. Então você vai ter que fazer umas manobras para ter uma mensalidade bem baixinha, simbólica, para ter professores que vão colaborar, e vai ter um meio de dizer, essa escola vai glorificar o nome do nosso Deus. E tudo mais, meus queridos. Pense em tudo que nós pedimos, que seja para glorificar o nome do nosso Deus. E ainda, ele diz bem assim, nada, porém, que seja ilícito. Vamos ler esse texto aqui, Tiago 4:3. Se os irmãos puderem me ajudar a ler. Tiago 4:3. E ele diz bem assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Pedis e não recebereis. Meu irmão, muitas vezes nós estamos pedindo bobagens a Deus. E ainda diz, Senhor, estou querendo esse material e não chega. Meu irmão, tenha sabedoria para pedir. Tenha sabedoria. E lembre-se que não é para gastar nos seus prazeres. O nosso prazer tem que ser onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o prazer do justo. E ainda nós temos que ter a alegria de estar glorificando o nome do nosso Deus. Então, se nós glorificamos o nome do nosso Deus, então aí está o nosso prazer. O prazer do crente tem que estar aí, em glorificar o nome do nosso Deus. É fácil? Não, porque há muitas ciladas do inimigo, muitas iscas para nos desviar do foco que é glorificar a Deus. E como devemos orar? O texto antes do que nós lemos de Mateus, os irmãos podem postar aí, é Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Ele diz assim: como é que devemos orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Meus irmãos, e quando orares, não sereis como os hipócritas. Muitas vezes nós temos sido hipócritas em tudo. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dá a alegria de estar na tua casa. Me dá a alegria de estar com os meus irmãos. Me dá a alegria de estar para glorificar o teu santo nome. E não apenas para cumprir uma ordem, simplesmente como os fariseus, que queriam ser vistos como aqueles religiosos. Todos nós somos religiosos. Há a religião já está dizendo, o nome é religar-se. Religar-se. Então, todo mundo tem uma tendência de querer servir a Deus, mas às vezes não entende, não é o escolhido, não é o escolhido de Deus, não é um chamado, e às vezes não está ligado a Deus, mas são religiosos, não são escolhidos, mas são religiosos, porque está ali a vontade de querer religar-se. Então, meus queridos, ele diz assim, então como devemos orar, né? Volte lá o texto, meu querido. Ele diz assim: não temos que ser como os hipócritas, né? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar. Aí a gente vê, eles até começaram bem, né? Porque gostam de orar em pé. Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Irmão, se você gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, orem. Não deixe de orar não, meus queridos, só porque o texto está dizendo isso. Ore para glorificar o nome de Deus e não apenas para aparecer. Os hipócritas aí, eles estavam aproveitando o momento para aparecer. Eles não estavam preocupados em orar, nem com a oração, nem muito menos com quem eles estavam falando. Eles estavam preocupados em quê? Em aparecer. E aí diz o quê? Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, para serem vistos de todos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa que eles receberam? Os aplausos. Os aplausos do mundo. Como ele ora bem. As suas palavras são doces. A concordância é perfeita. Dá para fazer uma pregação nessa oração desse maravilhoso. Como diz o irmão ali, desse abençoado. Mas se não estiver movido pelo Espírito Santo, então
para nada serviu. Então nós temos que ter cuidado, meus queridos. Nós sabemos que não existe isso aqui na nossa igreja, graças a Deus. Os irmãos aqui têm até medo de orar. Eu mesmo fico gelado. Para orar eu fico, Senhor, me dá as palavras, Senhor, não deixe que eu ore errado. Eu fico preocupado. E Senhor, me dá as palavras para eu falar, para glorificar o teu nome. Uma preocupação santa, porque quando eu leio o texto que diz em Romanos, né, que nós não sabemos orar, glória a Deus que o Espírito Santo intercede por nós, glória a Deus. E aí, meus queridos, vamos acelerar um pouquinho para orarmos ainda. Ainda nós podemos dizer, nós temos que orar como? Aí ele vai perguntar assim, então como é que devemos orar? Aí seguindo o texto, meus irmãos, lá de Mateus 6, ele diz bem assim, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então nós temos que ir lá. Eu estava ouvindo uma mensagem de Spurgeon e ele dizia bem assim, aquele que não ora está morto. Eu cheguei a tremer, Senhor, eu quero orar mais. E já comecei a orar, Senhor, estou vivo. Aquele que não ora está morto. E aí ele diz assim, em algumas palavras, ele diz assim, o que é que dá uma evidência para um cristão, para ele ter uma convicção de que é um servo de Deus? Ele leu 50 livros durante o mês. Ele se preparou e fez muitas coisas. Saiu para evangelizar. E aí ele diz bem assim, a evidência maior é quando aquele cristão tem um compromisso de oração lá no seu quarto. Ó Senhor, misericórdia. Um compromisso de oração lá no seu quarto. É lá no seu quarto que tem as vitórias. É lá no seu quarto que nós vencemos em Cristo Jesus aqueles momentos difíceis. E a nossa igreja precisa se ajoelhar mais e orar. E orar pelos irmãos. E se comprometer em orar verdadeiramente. Aí as pessoas vão dizer, aquele é um verdadeiro cristão. Aquele é um verdadeiro cristão. Lá no seu quarto, meus queridos, é que nós conquistamos as vitórias. E aí, meus queridos, como é que nós temos que orar, né? Deus está lá para nos ouvir. Ele já sabe o que é que nós necessitamos. E nós temos visto isso, porque Ele tem nos dado muito mais do que nós precisamos. E eu gosto de falar sempre isso. E muito mais além do que nós merecemos. Porque muitas vezes, meus queridos, nós merecemos nada. E o Senhor nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. E nós, às vezes, não temos o coração grato, não temos a franqueza de estar diante dEle, de estar orando e estar buscando. Temos que orar, meu irmão, em todo tempo. Em todo tempo nós temos que orar. Temos que orar, primeiro, nós temos que entender que Deus é o Deus que merece toda essa oração, tem que ser voltada para Ele, tem que ser voltada para Ele. Não é para parecer, não é para o nosso prazer, é para Ele, tem que ser voltada para Ele.
Na minha última pescaria, o último dia do ano, o penúltimo, né? Que eu peguei um feriado. Eu estava indo para a pescaria e na estrada eu chorei feito uma criança. Eu disse, deixa eu limpar as lágrimas, senão daqui a pouco o carro vai bater o carro. Quase que eu boto o limpadorzinho assim. Eu comecei a orar e comecei a interceder. E comecei a me colocar diante de Deus, porque nós somos pecadores, meus queridos. E nós, às vezes, não temos entendido isso. A gente tem que entender que nós somos pecadores. Nós temos que nos humilhar. E dizer, Pai, eu estou aqui, Pai, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. E eu fui orando e orando, e aí às vezes tinha uma situação difícil, um quebra-mola, alguma coisa, aí eu parava e disse, Pai, está aí do meu lado, né? Então vamos conversar mais. E eu fui conversando, e daqui a pouco o Senhor me quebrantou. E eu estava chorando feito uma criança, porque o Espírito Santo de Deus estava dizendo, Moisés, você precisa de orar mais. Você precisa de orar mais. Tem que dar mais exemplo. Tem que orar mais. No seu dia a dia. Pela tua igreja. Né? Pela nossa igreja. Pela nossa família. Pelos nossos filhos. E não desistir. E perseverar. Como diz lá em Efésios 6,18. Né? Com toda oração. E tem que perseverar. Perseverar. É dessa forma que nós devemos orar, meus queridos. E, concluindo aqui, só vamos ler o restante, que diz assim: com o coração penitente, grato e franco, com entendimento, com fé, sinceridade, com fervor, amor e perseverança, esperando nele, com submissão humilde, a sua vontade. O que foi que Cristo falou? Lá em Mateus 15, deixa eu ver aqui. É Mateus 26, 39. Os irmãos, coloca aí, por favor, que estaremos encerrando com esse texto. Mateus 6. Adiantando um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meus irmãos, estava dolorido, meus irmãos. Estava dolorido ali para Cristo. E ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o que foi que ele disse? Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós temos que nos colocar diante de Deus e aguardar a vontade dEle. Não é a nossa vontade não, meus irmãos. Que o Senhor possa estar quebrantando as nossas vidas. Nós vamos ter algumas orações e encerraremos assim.